Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 3 de julho de 1608, Samuel de Champlain funda Quebec, no norte da América. Em 3 de julho de 1608, sob o reinado do rei Henrique IV, Samuel de Champlain funda a atual capital da província do Quebec. Nascido 38 anos antes numa família de marinheiros, perto de La Rochelle, oeste da França, de um pai audaz e apaixonado, Samuel faz uma primeira viagem à América do Sul e sugere premonitoriamente a escavação de um canal no Istmo Centro-Americano. Posteriormente, explora em 1603 a costa estadunidense, conjuntamente com Aymar de Cheste, primeiro governador da Nova França, uma colônia ainda em estado de projeto. Em 604, de retorno ao Novo Mundo, acompanhado dessa vez por Montes, o sucessor de Chastes, tenta sem sucesso criar um assentamento permanente no Vale de Anápolis, atuais ilhas da Nova Escócia, ao leste do atual Canadá. Regressa à França e publica Os Selvagens. Quando retorna à então chamada Nova França, 4 anos mais tarde, Samuel fixa sua atenção no Vale do Rio São Lourenço. Localiza um promontório arborizado ao qual os nativos chamam de Quebec, no ponto em que o rio se estreita, e ali funda um entreposto comercial, origem da atual capital administrativa da bela província. Situada no lugar onde se ergue atualmente a igreja de Nossa Senhora da Vitória, na Cidade Baixa, a abadia comportava 3 casas de madeira de 2 pavimentos dispostos em forma de U em torno de um pátio fechado e uma loja de um andar erguida sob uma adega. O conjunto era rodeado por uma fossa e muralhas de terra, com uma ponte elevadiça e 2 plataformas para os canhões. O assentamento contava de início com 28 homens. No entanto, desde o começo, surgiram atritos entre eles. Um certo Jean Duval, serralheiro de profissão, planeja, auxiliado por 4 cúmplices, assassinar Samuel enquanto dormia e vender a colônia aos espanhóis. Desmascarado, é enforcado e sua cabeça espetada na ponta de uma lança à guisa de advertência. Chega o inverno e com ele o escorbuto e a disenteria. A doença abate 16 dos 24 franceses que permaneciam em Quebec. Os sobreviventes, entre eles Samuel, são resgatados em 5 de junho de 1609 por uma equipe de socorro enviada por Pierre de Mons, tenente-general da Nova França. Como se não bastasse, Samuel se vê obrigado a se envolver nas guerras indígenas. Alia-se aos Hurons e aos Algonquinos contra os Iroquois. Num dado momento, se depara com 60 Hurons diante de 200 Iroquois. Aponta seu arcabuz e faz fogo sobre o inimigo. É a debandada. A tecnologia do homem branco acabou prevalecendo sobre a superioridade numérica dos nativos. Samuel prosseguiu na exploração do vasto território e levou a efeito diversas viagens de ida e volta à França. Atravessou o Oceano Atlântico num total de 21 vezes, num recorde absoluto para a época. Entretanto, jamais esqueceu de sua colônia no Quebec, do qual é nomeado governador pelo Duque de Montmorency em 1619.
Empreende, em 1623, a construção dos primeiros edifícios em pedra. Os ingleses tomam o pequeno vilarejo em 19 de julho de 1629, mas o restituem à França 3 anos mais tarde, em virtude do Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Samuel, que havia sido capturado, retorna ao que chamamos hoje de Canadá. Morre em Quebec em 25 de dezembro de 1635, aos 65 anos, enquanto governavam a França o rei Luís XIII e seu ministro, o cardeal Richelieu. Sua tenacidade e êxito lhe valeram ser cognominado de Pai da Nova França. Hoje na História, uma produção de Ópera Mundi, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!